Bom dia, pessoal, tudo bem? Como estão? Vamos rapidinho falar. O dólar ele desceu na região dos 5.200, que era uma região que nós tínhamos comentado que era um alvo, tá? Então ele tinha iniciado uma pequena correção, né? No dia 22 e no dia 23 ele desceu, voltando para a tendência. Então ele pegou a correção, no mesmo dia 22 voltou para a tendência e seguiu ontem para o seu alvo, saindo daquele canal de alta, né? Que era um canal de correção. O que ele pode fazer hoje? Ele pagou alguns POIs e pagou alguns Favorite Gap, principalmente as Favorite Gap dos 240 minutos. A POC foi formada aqui embaixo, nesse fundo, tá? Ele pode voltar nesse momento, existe uma tendência, né? A dele subir um pouco, corrigir um pouco esse movimento, porque praticamente ele desceu reto. Ele precisa subir um pouco para realizar, para depois voltar para a tendência, tá? Normalmente, ele vai buscar a região de 50% ou 61, tá? Ponto 8. Então, deixa eu até puxar para baixo aqui, ó. Ele pode vir testar essa região aqui, mais ou menos essa região aqui, tá? Se a correção, olha a regra que é matemática, ó. Se a correção do dólar ficar entre 20 e 30, que é entre 5 e 300 aqui, ele está fazendo um pullback natural do preço, tá? Então, ele sobe, aqui temos alguns vácuos, né? Ele sobe entre 20 e 30 e segue perdendo os fundos. É um pullback. Se ele fizer 50%, é uma realização normal do preço. Pode voltar para a tendência, perdendo os fundos anteriores. E a correção, daí seria 61,8 para pegar mais liquidez para poder então voltar para a tendência, tá? Acima disso, ganhou 50, ganhou 618, e tu percebe que o volume financeiro para compra está forte, ele vai no 70 e ele vai no 80, porque ele vai fazer testes máximos. Também pode descer após o teste de máximos, tá? Pode ficar andando de lado, depois teste, fazendo range, formando um range também, né? Então, tá no teste mínimo, não rompeu, vai realizar um pouco. Se fizer teste máximo e não romper, né? Volta para a tendência, também tem isso. O problema dele fazer um teste máximo, depois de tudo isso que ele desceu, é realmente ele ficar andando de lado, tá? Então, só prestando atenção nisso. Hoje não tem fonte, vamos até olhar isso, as notícias, o que tem hoje, né, de informação, de calendário econômico. Hoje é dia 24. Aqui, olha só. 11 horas, vendas de casas, que não é uma notícia que mexe o mercado. E nada, gente, nada para hoje. Para hoje, alguma coisa para amanhã, para quinta-feira? Tem uma notícia aqui do PIB, ó. Aqui, balanço comercial 9,6. Na quinta-feira pode ter um pouquinho mais de movimento de manhã, porque tem algumas notícias dos estrelinhas e 9,6 ali tem algumas coisas. Vai ter mais um discurso do FID, vendas de casas. Vai ter um movimento melhor na quinta, então pode acontecer essa questão, tá? Ele andar de lado. Isso porque é comum do ativo, olha o quanto ele desceu, né? Então, nesse sentido aqui que a gente está comentando. Outro ponto, a gente tem 3 regiões de vácuo, tá? Isso favorece o teste de máximas. Então, pode ser que ele fique fazendo isso, faça um teste de máximas e depois ande de lado o resto do dia para realizar. O que eu gosto de fazer agora? Eu gosto de marcar os FGVs todos, né? Como eu falo para vocês. Esses que ele já pagou, dos 250 minutos, 240 minutos, esses eu já tiro, porque ele já pagou.
Ele já pegou essa liquidez, ele já pagou esse aqui, tá? Então, esses eu gosto de tirar. E aí eu vou trocando o time. Então, eu coloquei, ó, esse order block, esse order block, esse order block e esse aqui, tá? Esse aqui até eu não repeti, mas eu vou botar ele aqui. Que é o dos 15 minutos. Esse aqui nesse, esse aqui nesse. Tá? Que essas linhas são aquelas que vão aparecer no gráfico lá do meu operacional, ó, do M1, tá? Então, isso do dólar. Depois do dólar dos 15, eu passo ele para 240. Porque o mercado sempre vai buscar esses carinhas aqui, ó. Ó, esse aqui ele já pagou. Esse aqui ele já pagou. Tá vendo? Esse aqui ele tá jogando aqui para cima. Então, existe uma possibilidade dele pegar esse teste máximo. Essa liquidez ele já pegou. E assim a gente vai limpando, né? Ó, the block 240 ainda tá aqui. Tem mais um favor gapzinho aqui. Tu viu que ele tem alguns favor gaps, ó, uns 50%, mais ou menos, no 61. No teste, os favor gaps são deixados pelos Big Play em pontos estratégicos, se vocês observarem. Tá? Aqui eu preciso colocar um order block. Esse aqui, 240, tá aqui. Ó, um vendedor. Esse é um order block comprador, que também é do 240. Então, quando ele é no 15, no 240 é mais forte, porque a gente estava fazendo um olhar mais macro. O favor gap, ele é aqueles candles grandes a descoberto, né? Que não necessariamente ele vai fazer aquela operação da cor daquele candle, tá? Por isso que os favor gaps agora eu tô colocando eles em amarelo. Antigamente eu botava na cor que era, por exemplo, vermelho. Aí ele tava comprando e ele ia até aquele favor gap que seria vendedor, vamos supor. Mas ele seguia subindo ainda, porque ele ainda tinha alvos, né? Então eu parei de colocar aquele favor gap colorido, porque às vezes a pessoa achava que ele ia barrar ali, ia mudar a operação, e não, né? Nem sempre ele faz isso. O importante é entender que o preço busca essas regiões de favor gap para fechar, indiferente se está na compra ou na venda. Eu acho que isso é uma coisa que o tempo veio me mostrando melhor, né? Claro que se tiver na tendência dele, é melhor ainda. Bom, aqui então a gente vai deixar bem no meio, tem 2. Eu acredito que estamos todos no dólar aqui. 240,15. Agora a gente vai passar o dólar para 1 minuto. E vamos olhar. Uma coisa que hoje é quarta-feira, a gente pode ficar de olho também na VWAP semanal, tá? Região de POI tem aqui, região de POI nós temos aqui. Como eu falei, o ativo ele pode subir para teste máximo, se falhando o teste a gente volta a vender. Ó, então a gente tem um POI aqui no fundo, que é uma região de POC também. A gente vai aumentar ela aqui. E nós temos essa região de vácuo. Aqui. Ó, 1, 2, 3 regiões de vácuo. Tá? Aqui nós temos alguns cálculos de distribuição, né? Essa, por exemplo, essa aqui é a região do 44 pontos. Então, pode observar que a barra de amplitude que ele paga, ele subiu 44 e desceu 44. Tá? A gente tá falando do dólar, tá? Que é uma análise aqui que eu faço de amplitude do pessoal da mentoria. E agora, o que a gente faz? Claro, aqui eu não tô olhando semanal, tá? Deixa eu até ampliar aqui o dólar, porque a gente pode fazer essa análise também aqui. Deixa eu botar nos 5 minutos. Ó.
aconteceu? Não, filho. Eu vou tirar esse canal, que não tem mais. Aqui, ó, pela nossa banda. Olha, tô fazendo um movimento de começar a subir um pouquinho. A fundo da banda já curvou bastante para cima. A média tá querendo apontar para cima. Enfim. Mas aqui, ó, o que eu gosto aqui? Eu gosto de pegar ele e passar pro semanal. Antes da gente olhar de novo para as bandas. E o que a gente percebe? Que ele tá margeando fundo, ó, tá vendo? Ele fez esse martelo aqui, mas ele tá margeando o fundo, ó. Mesmo que ele tenha feito um martelo da semana 37, na semana 38 ele tá, ó, fazendo um fundo, tá bom? O que seria o ideal? Ele romper, né? Vai ter rompido esse 537 aqui, ter perdido esse fundo, tá? Que não aparenta que é o que ele não chegou a rompê-lo, mas só cobriu todo o corpo dele, tá? Pelo tipo de formato de que ano que ele tá aqui, mostra uma intenção mais vendedora, né? Vai ajeitando, deixando o pavio para cima, corpo cheio para baixo. O que ele precisa? Ele precisa perder essa região aqui, que tem esse PO, ponto zero, que é de 44 pontos. Principalmente se eu quiser descer mais 44 pontos para baixo, a gente vai gostar. Por quê? A gente tem um alvo aqui, ó, 161.8 de um pivô dos nossos alvos projetados. Embora no meio do caminho tenha um order block comprador. Então, ele pode bater no order block, voltar a subir e depois descer. E aí temos esses últimos alvos aqui que eu calculei já. Tá bom? Não sei se o dólar vai chegar a esses valores aqui. Talvez. Por exemplo. Ó, olha só, a gente tem liquidez por baixo, temos alguns pontos lá no 4.300. Não sei se o dólar chega a isso, tá, gente? Não sei se a gente chega nisso. Vai ter tanto dólar entrando no Brasil, tanto dólar sobrando também, enfim. Mas é isso aqui que a gente tem aqui no semanal, tá? Vamos voltar pro gráfico de 1 minuto. Agora no gráfico de 1 minuto a gente sempre vai analisar os pivôs, as dívidas, né? Toda essa parte aí que é importante pro preço. Ó, essa região de vácuo, o mercado já pulou. Esse gap antigo aqui, ele já fechou. Esse gap antigo aqui, dólar já fechou. Então, isso aqui tudo vocês vão tirando para o gráfico não ficar tão poluído. Deixa eu só tirar os indicadores também, para não poluir tanto. Mas deixa só. Desculpa. O que a gente faz aqui? A gente vai pegar e vai marcar o caixote do fechamento. Isso é extremamente importante. Ó. Tá. Caixotinho marcado.
pela mesma regra que a gente sempre usa, perdendo as mínimas do caixote, olhando as máximas, a gente tem uma direção, mediante a comparação com o primeiro candle do dia. Calculo o pivô e vamos. Como o último pivô foi neutro, existe uma probabilidade dele abrir em gap. Ok, prestem atenção, ele abrir em gap e buscar alvos. Tá? A gente tem um pivô neutro, a gente tem dois pivô neutro. A gente tem um pivô dando um alvo vendedor. Vamos projetar esse alvo vendedor. Ó, vamos projetar esse alvo vendedor. Opa! Projeção, filha. Projeção. Projeto alvo vendedor. Bota ele acima de uma acumulação. E a gente tem aqui mais um alvo aqui. Então, quando ele for descer de novo, ele pode buscar a região de 161.8. Eu vou chamar de PX, porque eu não sei qual é o número desse P, depois eu tenho que olhar. Então, a gente já tem esse alvo aqui, é um alvo de PX. Depois, a gente tem, só baixando um pouquinho mais aqui, ó. Ó, tem mais um vendedor, mais um vendedor, mais um vendedor. Quando a gente tem três pivôs do mesmo lado, ou três vendedores, ou três compradores, a gente tem uma tendência formada. Eu sempre falo sobre isso, né? Lá na mentoria. Ó, eu tenho essa região aqui. E ele foi, então esse tá pago, não é dívida. Eu tenho o segundo, que fez um topo para pegar liquidez. Por que que esse resumo aparece? Eu saco. Sempre o segundo mais alto aqui. Puxar um pouquinho mais para baixo. Olha, tá muito próximo esse alvo. Tá vendo? Esse alvo aqui. Eu vou colocar aqui, ó. E por que eu vou colocar esse alvo aqui? Porque já aconteceu a gente observar um fenômeno que é o mercado, ele abrir no um dos alvos e subir reto, né, para correção. Né, ele rasga tudo isso aqui. Pode acontecer também. Então, a gente tem que deixar esse alvo aqui, ó. Ele tá muito próximo, eu chamei também de PX, né? Ele tá muito próximo ao fechamento. Tá? Então, ele pode abrir aqui no order block comprador próximo a esse alvo e subir, rasgando tudo aqui para perdendo, né, o caixote de fechamento e buscando ali a correção. É uma possibilidade. Lembrando que a gente está em região de 3 pontos de vácuo com um P0 de 44 pontos, então ele pode subir 44,7, tá? Prestem atenção nisso. Então, é isso, tá? No semanal a gente já olhou 240 minutos, a gente olhou o server gap, já olhamos as marcações e as dívidas possíveis, tá? Então, pritem essas regiões, acho que isso é legal, tá? Essas regiões são alvos futuros. Eu não tô mais fazendo os vídeos diários, porque muitas vezes, se eu tô dando um alvo, eu tô explicando toda a dinâmica do preço, né, a análise. Então, eu gostaria que, enquanto o preço não chegar nesses alvos, a gente não sai da nossa análise, né? Então, eu vou fazer isso que um colega do grupo, o Carlos, se não me engano, me orientou. Porque senão fica o vídeo todo dia diário e muitas vezes repetido, né? Então, não adianta. Vamos fazer assim. Aí eu estudo melhor, vocês anotem, observem, vão lá ver o que o preço fez em relação ao que a gente tinha analisado, quais alvos o preço pagou. Não esquecem, sempre vão limpando, né?
Ele já estava aqui, ó. Nesse dia aqui, o mercado subindo e já tinha uma zona de interesse aqui embaixo. No final, acabou buscando, ó. Tá? Então, a gente pode tirar isso que foi pago. Então, sempre vão tirando essas informações, né? Aqui, ó. Ele tinha dois caminhos. Ele tinha ou executava já esse fractal dos 44 pontos, ou ele buscava primeiro a correção de 44 pontos para cima, né? E ele buscou ali mais ou menos os 44 pontos para cima. Até deixa eu arrumar aqui. Ó, aqui ele fez 44 aqui. E foi até um pouco mais, né? Acho que ele buscou uma liquidez ali acima, ó. Um pouquinho mais. Mas como era correção, ele estourou. Tá? O que ele poderia fazer? Ele estava formando o fundo arredondado. Ele veio buscar uma liquidez aqui embaixo. Se ele fizer esse movimento que eu falei, de começar aqui embaixo e romper tudo, ele pode buscar não só o teste de máximo, quando ele pode voltar para fechar aquela formação compradora que ele estava iniciando ali, lembra? A gente tinha esse copo aqui, ó. Só jogar ele um pouquinho para baixo aqui, ó. Que nós estamos acompanhando essa região desse copo, ó. O que ele faz? Ele faz todo um fundo, busca liquidez, volta a subir, mas ele não fecha, né? Ele não alinha com essa região. Então, para mim, isso aqui consolida uma dívida aqui em cima, ó. Em algum momento, esses pontos de liquidez aqui, ele tende a buscar, ó. Vou botar assim, ó. Como uma dívida. Por quê? Porque ele desconfigurou toda essa região aqui. E veio muito próximo, claro, né? Mas ainda faltou mais um pulso aqui para cima, tá? Então, ele não buscou essa região aqui. Ah, mas ele pode estar subindo, pode estar aumentando, vamos supor, né? Ele tá demorando, ele tá retardando essa subida, né? E, às vezes ele pode ter antecipado, nesse caso ele está retardando para chegar aqui nessa região de interesse aqui, mas ainda é uma região de interesse, tá? Então, a gente tem um Favorite Gap aqui, juntamente com essa região. Em algum momento, ele pode só estar retardando ela. Voltou para o fundo do copo, né? Então, vamos observar se ele vai voltar a subir, para se subir chegar nesses alvos no 5.400. Mas ele ainda tem alvo aqui embaixo, a gente tem liquidez de outras regiões, olha, tá? Então, vamos observar. Até essas aqui eu nem trago tanto para cá, porque eu acho que são... Não tenho tanta crença que ele vai descer mais tanto assim. Até porque ele já pegou a liquidez mesmo aqui de baixo. Agora só tem alguns alvos. Certo, pessoal? Então, o dólar seria isso. A gente fez uma análise bem legal aqui do comportamento do ativo. Lembrando que ele pode subir no order block, abrir no order block e subir reto, ou ele pode também abrir no preço, ou ele pode andar de lado até pegando nesse fundo mais, criando uma zona de acumulação, para ir em algum momento do dia, que não vai ter grandes notícias, né? Aí sim ele volta a subir para buscar o teste de máximos. Então o ativo faz bastante zigue-zague aí. Até porque aqui a gente tem uma região aqui, ó, região de memória. Tem uma região de memória. Que é um rangezinho aqui, ó, nessa região aqui, tá? Então muito cuidado quando chegar nessa região aqui. E o nosso índice? O que o nosso índice tem a nos dizer? Vou puxar pra cá. Ó, o índice fez aquele grande movimento de subida, tá? E gerou aqui um ponto, uma zona de liquidez bem interessante. Ele não chega a ser uma cunha, ó, se vocês olharem. Ele não chega a ser uma cunha, ó, tá vendo? Não chega a ser uma cunha perfeita. Olha. Não chega a ser uma cunha, mas é quase se fosse uma bandeirinha, né? Ó. Uma região interessante aqui. Que começou a ser formada ali às 2 e pouco da tarde, foi até o final do pregão, acumulando aqui, tá? Alvos.
Novamente eu repito, né? O mercado vem, faz um fundo, pega essa liquidez, que era uma liquidez marcada, tá? Depois a gente vai buscar montar ela para o outro lado, tá? Depois ele vai buscar o ajuste, tava nessa região, e aí fez os seus alvos, os seus pivôs. Tem quantos pivôs em prontidão aqui, ó? A gente tem um. O primeiro é seco, ele pagou 300%. Foi exatamente no 300%. Isso é bom, porque mostra que o mercado tá pagando os pivôs de 300. Ele tende a buscar isso em mais dias, tá? Pivô 2 é esse aqui. Aí o pivô 2, ele já busca um fundo maior. Pagou 200% nessa busca aqui de liquidez, ó. Tá? Pivô 2 tá pago. Que a gente sempre vai buscar entre 161 e 200. Acima disso já é alvo extraordinário. Então não é alvo tão calculado. Pivô 3, ó. O pivô 3 ele vem aqui, faz um movimento, volta, continua subindo. Como ele não perdeu o fundo, então eu sigo acreditando toda essa estruturação aqui, ó. Toda essa estruturação que ganhou esse pivô, né? E depois volta para fazer um fundo. Seria o 3, tá? Pivô 3. Né? Pode ser tudo isso aqui também, tá? Ou pode ser isso aqui tudo. Ou pode ser aqui, aqui, aqui. Como vocês queiram. Como eu gosto de fazer a média, eu posso pegar todo esse movimento aqui, tá? E buscar aqui um fundo, ó. Olha que interessante isso aqui. E a gente descobre um alvo aqui na região do 149.800. Aqui. 149.500 no 61. 149.900, 150 mil. Que já tínhamos aqui uma marcação, né? Aqui, ó. Eu vou puxar um pouquinho para cima, porque agora temos confluência. Índice pode ir a 150 mil. Abriu esse movimento de ontem, oportunidade para isso. Quando vai, não sabemos. Nós sabemos que vai. E aí o quarto também é levemente comprador. Aí a gente vem aqui, busca essa região. O pivô do lado, a gente busca qual é o fundo menor, tá? Segundo fundo. Nunca sempre o mais fundo, mas o segundo. E a gente busca também, ó. Agora eu desço um pouquinho aqui para buscar essa região intermediária do 149 bola. E é isso, a gente vai fazendo as confluências, tá? Quase neutro, totalmente neutro. Então, a partir do momento que ele deixa neutro, aí a gente tende a trocar a tendência, tá? Aqui ele deixa começa a deixar pivôs vendedores, ó. Pivôs vendedores. Esses pivôs vendedores que estão aqui. Opa. Comprador, levemente comprador. Neutro, 100%, porque alinhou totalmente os fundos. Mudança para venda. Ele não tem muita força, né? Olha só como ele tá bem pouco volume, fazendo mais armadilhas, tá? Mas a gente pode considerar todo esse movimento aqui a nossa projeção de venda. Então, ele tem dentro dessa projeção uma máxima, uma mínima, projeção a seco, tá? Ele tem um ajuste aqui para buscar. Eu não tenho certeza se esse ajuste é o ajuste calculado do dia de ontem, deixa eu até ver isso.
se ele fez, né? Se a gente calculando. Não, o ajuste calculado a gente tá aqui embaixo. Uau. Olha aqui. Tá? Então, olha que interessante. Se o índice descer, tá? Eu não sei o que ele vai fazer, porque eu não sei a região que ele vai abrir. Porque ele tem alvos para cima e ele tem alvos de correção para baixo. Se ele conseguir sair desse range aqui, aí vocês criam um canal aqui, onde eu botei essas duas setas aqui, ó. Deixa eu tirar os indicadores de novo. Ó, vocês criam essas duas setas aqui, como se fosse um canal. Que ele pode vir buscar o ajuste. É muito além, tá? Como ele tem um ponto de liquidez, na verdade é um POI, né? Essa região aqui, ó. Que ele compra, aqui ele pega a liquidez, aqui ele forma uma liquidez aqui também. Ó, de quem comprou atrasado. Que é próximo ao ajuste. Então ele tem um ponto de liquidez próximo ao ajuste. E depois disso ele não desceu mais, né? Só subiu. Ó, subiu. Aqui ele formou outro ponto de liquidez. Que a gente vai marcar aqui. Ó, ele sobe, desce. Sobe, desce. Pessoal, acho que ele vai vender. Então ele deixa um ponto de liquidez aqui. Ó. Aí ele sobe, desce. Aqui ele só sobe. Aqui ele tenta fazer uma cunha, ó. Rompe a cunha com força. Sobe, desce. Aqui o pessoal vende. Bota stop aqui. Ele sobe, pega o stop, o pessoal continua subindo, ó. O pessoal vende de novo porque tá um fundo menor, um topo menor. Ele stopa todo mundo que vendeu aqui. Ó, aqui é a máxima da máxima. Aí, pessoal que compra também, ele buscou, né? Todo mundo que comprou topo, ele buscou a liquidez, todo mundo pegou esse topo aqui, comprou esse topo. Até ele fazer o pivô neutro. Então, enquanto ele não tá fazendo o pivô neutro, ele tá subindo. Isso que muitos não entendem, né? Ó, aí ele muda para venda. Aí ele faz uma venda bem medíocre, né? Aqui ele tem, aqui ele já pega a liquidez de topo, ó. Ele faz uma trend aqui, ó. Tá vendo que faz uma trend? Ele já pegou a liquidez do topo, então ele já tá liberado para pegar a liquidez do fundo, ó. Ele pode descer. O que a gente tem aqui preconizado? Abriu em gap de baixa, perdendo os fundos, a gente vai buscar aquelas regiões que eu falei para vocês. Deixa eu só tirar aqui. A primeira região seria próxima dessa aqui, ó. Da POC do dia 19. A primeira região seria essa aqui, 168. Tá? Essa seria a primeira região. Essa região do 68, que ela é o 161 da correção, tá? Podendo ir um pouco mais, tá? O que eu gosto de marcar também? Eu gosto de fazer a marcação do preço, da máxima para mínima, que ele fez ontem, ó. Da máxima para mínima. E dessa região de preço, eu gosto de observar o 50%, tá aqui. Tá próximo a essa região de alvo. O 61,8. Que tá aqui, bem nessa região, que eu vou marcar com mais uma linha amarela. 61,8. Se ele perder os 50,61, ele vem pro teste de mínimas, tá? Eu vou buscar a região de 80% aqui. Tá? Pode ir pro teste de mínimas efetivo, visto que ficou liquidez e temos o ajuste lá embaixo. Sim, ele pode descer tudo isso aqui, né? Por quê? Porque se a gente considerar que ele fez uma onda
3, ele tem que fechar essa onda 3. Então, ele pode fechar aqui, tá? Qual era o padrão vendedor que ele tá seguindo? Essa região aqui, ó. Pelo menos até a liquidez eu sei que ele tem de máxima, mínima, 1.500 pontos, tá? Então, ele tem uma região ali para buscar, tá? Porque ele negou a descida aqui, né? Na onda 2, ele resolveu subir. Até essa descida era referente a esse ponto aqui, na verdade. Tá? Depois ele subiu. E o fractal que ele tá fazendo de compra é esse fractal aqui, ó. Desse ponto a esse ponto. Que é essa região, que é um fractal dessa mínima para essa máxima, 1.700 pontos, mais ou menos, com fractal limpo, né? Pouco menos de 1.700. Ó, tá vendo que ele tá fazendo fractal limpo de pelo menos 1.700. Aqui ele fez mais, aqui ele fez, aqui ele ficou na dívida, depois subiu, tá? Então ele pode nesse fundo aqui buscar esse ponto também. Ah, mas ele já não tá no topo na macro? Ele tá no grande canal, né? Ele tá pagando essa região aqui, ó, tá vendo? Então coincide com 149,0 e bola, tá? Sim, estamos num grande canal, ó. Tá vendo que a gente tá no grande canal? Tá? Então, olhando a anatomia do canal, o preço onde ele está agora, ele está numa região de 50%, uma região de range, tá? Ele não pode abrir no preço, porque eu não quero que ele fique no range. Quero que ele abra em gap, volte para a correção, pegue o ajuste, ou, se ele quiser bater, seguir na tendência, né? Ele abre no preço e vai testar o topo do canal. Isso é importante vocês lembrarem, né? Ele pode fazer a correção? Ele vai fazer sua correção. Quando? Eu não sei. Ele pode seguir subindo. Ele ainda tem alvos para cima. Lembra que a gente calculou um alvo dele? Então, a gente vai deixar ele branco. Tá? Sem linha central. Só deixa a linha central, que é a linha central do range. Vou deixar esse macro canal aqui. Tá? Então, é isso que eu quis mostrar com mais afinco para vocês. Ele tem alvos de correção para baixo, ainda tem alvos de pivô para cima. A gente está num canal de alta. Ele ainda não testou o topo do canal, porém ele não fez a correção ainda, tá? Então a gente está analisando a anatomia do canal, beleza? Então é isso assim a princípio. Não temos muito o que falar referente ao índice. Por quê? Porque eu dependo do ponto que ele vai abrir, tá? Dependo dessa região. Aqui tem uma estrutura de venda, mas ele volta para compra e tá fazendo um dragon, né? Quem conhece o dragon sabe que agora ele pode fazer o mergulho aqui para baixo. Ah, mas ele abriu no preço e desceu. Sim, porque tá dando a tendência de começar uma correção dentro do preço. Tá? Mas se ele abrir com o gap de baixo é melhor, tá? Melhor. Certinho, então, pessoal, o índice era isso. Olhem onde está também a VWAP semanal, isso é importante, porque a gente já está na quarta-feira, então eu sempre olho, porque ele tende a buscar quarta, quinta e sexta, ele tende a buscar essa VWAP também. É importante vocês lembrarem dela. Eu acho que ela tá por aqui, em algum lugar. É que tá com muita coisa aqui no meu gráfico. Porque como eu uso alguns pontos do dólar, ele tá marcando aqui, ó.
Ah, olha só, a Zeus já tá para baixo da Golden Line, tá? E a média de 200 está acima do preço já. Então, ó, a VWAP, que é um ponto que ele pode buscar. E a nossa VWAP semanal tá aqui embaixo daquele ponto de liquidez. Tá tudo armando para esse mercado descer, gente. Tá tudo armando para ele mergulhar na venda. Já vi onde tá aqui, ó. Tá próximo da liquidez a VWAP semanal. Que era o que eu queria ver. Tá? Beleza? Deixa eu botar meus indicadores de volta pro dólar, que tem. Tô pegando mais pesadinho no dólar. Certo, então, meus amores, é isso aí. Tá? Já, a gente fez bastante mapeamento já. Então, vamos aguardar ele pegar esses alvos e se ele mudar alguma coisa muito drástica, né? Romper canal macro ou sair do equilíbrio que a gente está mostrando aqui, essa região de LTA, a gente regrava daí o vídeo mostrando os novos alvos. Então, vou anotando essas regiões aqui que eu mostrei para vocês, acho que é importante, e aguardar para ele pegar essas regiões. Aí eu volto com mais vídeos. Até mais, pessoal. Bons trades!